A paz do Senhor, meus queridos, com muito prazer que nós damos início mais uma vez à nossa escola bíblica dominical nesta oportunidade. Esse aqui é o canal da EBD. Deus tem uma palavra para você nessa noite, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós estamos hoje estudando uma lição das lições bíblicas da Igreja Assembleia de Deus, e aqui nós temos o título do nosso trimestre, que é sobre o caráter cristão. Nós estamos estudando sobre o caráter cristão, aleluia. Nós estudamos sobre a formação do caráter, estudamos também sobre Abel, um exemplo de caráter que agrada a Deus, estudamos sobre Melquisedeque, rei da justiça, e sobre Isaac, um caráter pacífico. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que é Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Jacó, um exemplo de um caráter restaurado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, e a lição de hoje temos 3 objetivos, como sempre. Cada lição que nós estudamos temos 3 objetivos que precisamos alcançar no discorrer da lição, no ensino da lição. E aqui a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é sobre a origem de Jacó. Nós vamos aprender sobre a origem de Jacó. Vamos também aprender que a direção de Deus na vida de Jacó. Nós vamos aprender também sobre a direção de Deus na vida de Jacó. E também a respeito de alguns aspectos do caráter de Jacó, a respeito do caráter de Jacó. A primeira coisa é, quem era Jacó? Quem era Jacó? Primeira pergunta, e também o nosso primeiro tópico, era o filho mais novo de Isaac. Seu nome em hebraico é Yaakov, significa Deus protege. Ele integra a lista dos 3 patriarcas hebreus que marcaram a história de Israel: Abraão, Isaac e Jacó. Sua história foi partilhada de episódios dramáticos. Aleluia. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão. Diante disso, seu nome passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar, ou suplantador. Aleluia. Amados, nós vemos aqui que Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Então os 3 patriarcas conhecidos, que foram Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas. E Deus, na sua palavra, ele sempre, muitas das vezes, ele se refere como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que são os patriarcas, os primeiros homens de Deus. Abraão foi chamado, como muitos aí conhecem, para a terra que o Senhor ali iria o mostrar. Foi chamado para isso, então foi um primeiro homem ser chamado por Deus para uma obra muito grande. E eu louvo a Deus porque Deus é fiel e Deus tem nos orientado na sua palavra. Precisamos da Bíblia, queridos. A Bíblia é o nosso manual de regra e fé. É através da Bíblia, é pela Bíblia que nós estamos hoje de pé, gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelos milagres, pelas maravilhas, pelo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Somos necessitados do Senhor, precisamos dEle, precisamos da presença dEle, precisamos da unção dEle, precisamos da direção dEle, precisamos de tudo, aleluia, que o Senhor nos oferece, pois necessitamos do Senhor na nossa vida, aleluia. Então aqui que era Jacó? Jacó era o filho de Isaac, e é interessante o nascimento de Isaac, ou melhor, o nascimento de Jacó. Jacó, nós podemos observar que nasce junto com Saul. Nós vemos que Rebeca tinha 2 filhos dentro do ventre, e dentro do ventre dela eles já assim brigavam um com o outro, as 2 nações se encontrando uma com a outra. E nos ensina a palavra de Deus que Esaú nasce primeiro e Jacó segurado no calcanhar de Esaú. Aleluias. E aí nós vemos a entender o significado do nome de Jacó,
que aí é o suplantador, ou aquele que segura no calcanhar, Jacó. E em outros termos é Yaakov, que vem do hebraico, também significa Deus protege. Yaakov, Deus protege. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra hebraica. Meus queridos, aqui nós vemos que o filho mais novo de Isaac se chama Jacó. Jacó teve 2 filhos, Isaac, Jacó e Isaú, 2 filhos de Isaac. E aqui nós vemos proferindo de sua mãe, o preferido de sua mãe. Sobre a vida de Jacó. Jacó era o filho mais novo de Isaac e também um preferido de sua mãe. A sua mãe o preferia mais, tanto que nós vamos ver aí mais para frente na história que ela faz com que Isaac seja enganado pelo seu filho Jacó, fazendo-se passar por Isaú, seu filho mais velho, para ali receber a bênção de seu pai, a bênção de Deus, e receber as regalias que o Senhor assim tenha para a vida de Jacó e para a vida de Isaú. Aqui fala também o preferido de Deus. A escolha de Jacó é um caso especial de ciência divina face aos desígnios de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, pois tal atitude contraria frontalmente o seu caráter santo, justo e bom. Seria uma terrível discriminação por parte de Deus, que condena quem faz acepção de pessoas, mas em sua soberania, em casos especiais, ele escolhe pessoas para serem instrumentos de sua vontade diretiva. Jacó foi um desses escolhidos, ainda no ventre de sua mãe. Então, queridos, Jacó também era o preferido de Deus, o escolhido de Deus para assim prosseguir com a linhagem ali da família que viria logo muito tempo após ou depois iria nascer Jesus. Então era a família abençoada, a família que iria nascer o Filho de Deus, a descendência dos judeus de Abraão. Então aqui nós vemos, queridos, que Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação. Interessante que aqui nós podemos observar sobre a doutrina, uma das doutrinas que são muito debatidas, que é o livre-arbítrio ou não livre-arbítrio. Aqui fala que Deus não tem filhos preferidos, nem escolhe uns para a salvação. Aqui fala também sobre a predestinação fatalista, enquanto muitos aí anunciam, pregam a predestinação fatalista. E aqui nos fala que Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação. Aqui fala, pois tal atitude contraria frontalmente o seu caráter santo. Então, é interessante isso aqui, porque eu mesmo particularmente não acredito na predestinação fatalista. Eu acredito em uma predestinação, mas uma predestinação de grupos, 4 grupos que o Senhor predestinou. O Senhor predestinou a igreja para ir para o céu. O Senhor também predestinou o ímpio para perecer no inferno. É o segundo grupo. O Senhor também predestinou Israel para ir para o céu, segundo o concerto, segundo reconhecer ali que Jesus é o Messias enviado. Aleluia. E o quarto grupo que Deus assim predestinou ao inferno, que é o grupo de Satanás e os anjos caídos. Esses 4 grupos eu conheço que são predestinados. Agora, individual, pessoa, a Bíblia não confirma, a Bíblia não fala, a Bíblia não dá nenhuma base de uma pessoa ser predestinado para o céu e outra para o inferno. Não dá essa base.
Então não existe predestinação fatalista, mas existe a predestinação de grupos, e isso é realidade. A Bíblia está repleta de versículos tem esse conceito na Bíblia. Isso eu creio, porque a Bíblia me ensina, a Bíblia está aqui para nos ensinar. Aleluias. Então, se eu acredito que Deus já me predestinou ou para o céu ou para o inferno, aleluias, se eu acredito nisso, então Deus, ele é mercenário. Então Deus, ele é mercenário, ele me criou por mal, me criou por dia mal, me criou para ir para o inferno ou para o céu. Eu acreditando nisso, isso fere o caráter santo de Deus. Para quê? Que objetivo Deus teria de me criar, me formar e me trazer à vida só para me jogar no inferno? Deus não seria vingativo? Deus não seria um caráter perverso, sanguinário? Eu não creio num Deus desse tipo. Eu creio num Deus misericordioso, num Deus amoroso, num Deus de justiça, que enviou seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Quem crê em Jesus Cristo e o aceitar, será salvo. Isso eu creio, que eu participo da igreja. Se eu aceito a Jesus, eu faço parte da igreja de Cristo. Eu estou nessa embarcação que vai para o céu. Mas se eu não aceito, aí eu estou condenado, estou na embarcação que vai para o inferno. Nesta predestinação, em grupos, eu acredito, e a Bíblia diz sempre, você vai ver Deus falando no plural, e nos predestinou, ele nunca vai dizer eu te predestinei, no singular. Nunca você vai ver no plural. Pode olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus fala sempre nos predestinou, nos elegeu, porque é grupos e não pessoa, como muitos ensinam, aleluia. Queridos amados, os aspectos do caráter de Jacó, antes do seu encontro com Deus, ou melhor, voltando, a direção de Deus na vida de Jacó. Depois era esse aqui, é o aspecto do caráter de Jacó. A direção de Deus na vida de Jacó, a visão da escada que tocava o céu, a coluna em Betel, aleluia. Então nos diz a Bíblia que Deus não aprovou seus arranjos e enganos, mas também não retirou a bênção prometida a seus pais. Naquele dia ele descobriu a presença de Deus, aleluia, que se apresentou como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Ele ouviu Deus reiterar suas promessas, descobriu que onde Deus está, ali a sua casa, as portas dos céus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A coluna em Betel. Aqui nós vemos, meus queridos, que Jacó, ele deita para dormir, põe a sua cabeça sobre uma pedra, e ali ele vê o céu se abrindo. Aqui nos diz que ele vê uma escada grande, aleluias, muito interessante aqui, que ele nos fala aqui que Jacó, ele não buscou a Deus, mas Deus o buscou, e se revelou como Deus de seus pais, uma prova do quanto a graça de Deus é profunda. Sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em dois períodos, antes de Deus encontrá-lo e depois daquele encontro especial, tão impactante em sua vida. Aqui nos diz que ele chamou aquele lugar deserto de Betel, que significa casa de Deus. Ali naquela madrugada Jacó ouviu Deus lhe falar, sentiu a presença divina e teve uma mudança extraordinária em sua vida, aleluia. Então Jacó, ele tem essa experiência com Deus, ele vê anjos subindo pelas escadas, anjos descendo, aleluia, e ali Jacó vê aquela visão, tem aquele sonho, e vê ali, e dá ali aquele nome, aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então foi uma experiência que Jacó teve com Deus, tremenda, que mudou a vida de Jacó. Meus queridos, todos os servos do Senhor,
que ama a Deus, que busca algo novo com Deus, Deus se revela, Deus mostra algo novo, Deus faz maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Deus tem nos chamado, Deus quer nos mostrar coisas novas, Deus quer fazer de nós homens e mulheres de Deus, aleluias, cheios da sua presença, com grande bagagem, grande experiência de servir a Deus e que conhece a Deus, que Deus se revela, aleluia, Deus se mostra. E ali ele vê aquela coluna, aleluia, diz aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. A experiência que Jacó teve mudou a vida de Jacó. Nós vemos aqui, antes do encontro que ele teve com Deus, como era Jacó. Jacó era oportunista, Jacó era interesseiro e calculista também. Antes do encontro que ele teve com Deus, Jacó também era mentiroso, aleluias. Então aqui, enganador, vários caráteres que Jacó tinha, caráteres maléficos, caráteres que vêm do inimigo, e não de Cristo, não vem de Deus. Então Jacó era oportunista e egoísta, só pensava nele, só queria o melhor para ele, queria usurpar a bênção ali que era de Esaú. E aqui nós vemos interesseiro e calculista. Jacó era frio, calculista, de temperamento fleumático, além de propor a troca da primogenitura, irmão exigiu a Esaú. Então ele usou de má fé, pois ele viu seu irmão com fome, e o seu irmão queria comer, e ele preparando aquele guisado, e aí ele oferece ao seu irmão, mas com a condição de ele ceder a primogenitura para Jacó. Então Jacó era calculista, ele arquitetava, era interesseiro. Então ele estava ali querendo pegar a bênção que era de Esaú, que era a primogenitura, aleluias. E aqui nós vemos também, meus queridos, que ele era mentiroso, enganador. Então ele usou de engano para ali enganar Esaú, para enganar seu pai. Então esses são os caráteres de uma pessoa que não tem Deus na vida, que não conhece a Deus. Não é diferente de mim, de você, quando éramos do mundo. Hoje somos diferentes porque precisamos ser diferentes, e Jesus nos chama para sermos diferentes, aleluia, para sermos como Ele, termos a mente dEle, aleluia, termos a visão dEle, termos a sabedoria dEle. Ele nos conclama, Ele nos chama para sermos como Cristo, aleluia, para nos parecermos como Ele. É por isso que Ele diz: vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o engano, que traz o peso do pecado nas nossas vidas. É por isso que o Senhor pede para nós virmos a Ele, e assim Ele nos aliviará. Aliviará de quê? Do jugo do inimigo, do jugo do maligno, das características do maligno, do caráter maligno. Então é disso que Deus está nos chamando para nos libertar. E aqui olha só, Jacó, depois de um encontro com Deus, observa a transformação do caráter de Jacó. Jacó, aqui um caráter agradecido. Jacó, agora ele tem um caráter agradecido. Veja só, se Deus não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Aleluia. Meus queridos, Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual, de um novo relacionamento com Deus, e lhe fez um voto dizendo que se Deus não lhe deixasse faltar nada, levaria um altar e daria o dízimo de tudo. Neste fato vemos que Jacó tinha consciência do valor do dízimo, aleluia. Então, meus queridos, olha só, mas de tudo como seu avô fizera, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jacó agradecido. Então, tudo que Jacó tinha, ele já oferecia ao Senhor. Depois do encontro com Deus, ele já ali ofertava a Deus o que era de Deus. Então, um caráter agradecido. Quem é dizimista é grato ao Senhor. Quem é ofertante é grato ao Senhor, pois é o Senhor quem dá, é o Senhor quem nos concede. Aí você nos pergunta, mas como Deus nos concede essas coisas? Pois é eu que dou o meu suor, eu que trabalho. Mas e aí você adquire a saúde aonde? Você adquire a força aonde? Você adquire a fé aonde? Você adquire
força aonde? Você adquire o ar para respirar aonde? Você adquire o fôlego da vida aonde? Aonde? É no Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que está conosco em todos os lugares da nossa vida, é Ele que nos sustenta, aleluia, é Ele que nos dá a vitória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, então, um caráter agradecido. Outra característica do bom caráter que Jacó começou a ter quando encontrou-se com Deus é um caráter esforçado e sofredor. Aqui nos diz a palavra de Deus que em lugar, nós vemos que Jacó, ele tem um caráter esforçado e lutador. Nós vemos que ele desejou-se casar com Raquel, mas seu sogro Labão ali fez com que ele trabalhasse, e muitas das vezes de graça, sofreu muito tempo, e ali passou mais de 7 anos, se eu não estiver enganado, para casar-se com Raquel, trabalhando para Labão, e ele trabalhou com afinco, com força, deu tudo de si. Quando chega os 7 anos, Labão engana ele e traz a sua filha Léa, para que ele se casasse com ela no lugar de Raquel. E para isso, para ele se casar com Raquel, precisava trabalhar mais outro tanto de anos. E aí Jacó se casa e vai trabalhar de novo, se esforçando. Então Jacó era um homem esforçado e sofredor, sofreu bastante, mas Deus o abençoou, Deus deu vitória, Deus prosperou, Deus dava tudo que ele necessitava. Então Deus é fiel, mesmo no sofrimento, meus queridos, mesmo passando apertos, lutando, sofrendo, Deus é conosco. O nosso galardão está preparado para nós. Talvez você possa não ser abençoado nesta terra, não ter o que você deseja nesta terra, mas eu te garanto de certeza que no céu você irá receber muito mais do que você pensa, do que você imagina. São o que Deus preparou para as nossas vidas, não chegou ao nosso coração, aleluia. Deus é fiel, meus queridos. Amados, último característica de Jacó, um homem na direção de Deus, aleluia. Aqui nos diz que depois de ser enganado pelo sogro, Jacó reuniu a família e fugiu para Harã, mas não fez apenas por medo do sogro. Sua saída de Harã foi por direção de Deus. Desse modo, Jacó empreendeu a fuga com a família e logo foi perseguido pelo sogro. Este não pôde fazer-lhe mal, porque Deus entrou em ação e lhe determinou que não falasse com Jacó, nem bem e nem mal. Aleluia. Então Deus é fiel. Deus é fiel. Quando Deus está no negócio, tudo dá certo. Tudo dá certo. Passa o que passar, tudo vai dar certo. E Deus diz: Jacó, está na hora de sair, está na hora de ir. E aí Jacó sai na direção de Deus. Não foi vontade própria de Jacó. Aleluia. Ele poderia ter ficado lá muitos e muitos anos, mas ele saiu na direção de Deus. E aí depois, antes de chegar ali aonde ele, que era a cidade de Saul, seu irmão, antes de ele chegar ali, seu sogro Labão vem com todo o seu povo e exército para encontrar com Jacó. Se não tivesse saído na direção de Deus, poderia ser que Labão teria acabado com a vida deles, de toda a sua casa, pegado suas riquezas e trazido de volta. Mas não aconteceu isso. Por quê? Porque Jacó saiu na direção de Deus e Deus falou com Labão. Interessante isso aqui. Aqui diz que Deus ordenou a Labão que não fizesse mal, aleluias, e diz que não falasse nada, nem de bem e nem de mal, aleluia. Gênesis 31, 24. Então Deus é fiel. Quando Deus manda, Deus garante, meus queridos. Se Deus mandar você ir ali, vai, em nome de Jesus. Se Deus mandar você sair daí, sai, Jesus, porque Deus garante, Deus dá vitória, aleluia. Foi assim na vida de Jacó, sofreu, padeceu,
mas precisou ser trabalhado, ser moldado como eu preciso, você precisa. Talvez o nosso caráter ainda não está no agrado de Deus, e Deus vai apertando as coisas para que nós venhamos estar na posição que Deus quer. Isso que Ele quer para a nossa vida. Deus quer o melhor. Eu não sei se você está passando dificuldades, se você está passando momentos difíceis, mas eu tenho certeza, Deus tem um propósito nisso, Deus tem um propósito nisso. Deus quer o melhor para você. Apenas espere, apenas confia, e Deus vai fazer o melhor. Confia no Senhor, espera nele, e tudo mais Ele fará. Que Deus assim abençoe, amados. Fiquem na paz do Senhor. É só vitória, em nome de Jesus, e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.